E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Para você que é a primeira vez que está assistindo a gente aqui, olha só, aqui a gente fala de pitaia. Vocês estão vendo aí um botão floral da pitaia. Essa aqui é a variedade Costa Rica, variedade também conhecida como roxa do Pará. E para você que é novo por aqui, já convido você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Olha só, tudo aqui a gente fala sobre o manejo, cultivo da pitaia, tá certo? E nesse vídeo, no vídeo de hoje, um vídeo assim bem explicativo, respondendo aí algumas dúvidas dos nossos amigos que sempre nos acompanham. Essa aqui já é uma fruta em desenvolvimento. Vocês podem ver aí a estrutura dessa fruta, a variedade Boreal Red, está aqui se desenvolvendo, crescendo. E aí eu vou usar já essa planta aqui como exemplo para falar dos amigos que perguntam pra gente aí, que acompanham a gente aqui no YouTube, lá no TikTok, lá no Instagram também. E aí os amigos sempre perguntam em relação a isso aqui, ó. Tá vendo? A ponta dos cladódios, ó. A maioria ou grande parte dos cladódios aqui das nossas pitaias estão com a ponta cortada. Então, o pessoal observa, né? Olha aqui, ó, cortada a fruta, aqui também cortado. Então, o pessoal observa e pergunta por quê? Pergunta o motivo. Por que eu faço essa poda? Por que eu corto a ponta dos cladódios? E olha aqui, nesse outro morão aqui de Golden de Israel. A gente pode observar que a ponta na maioria dos cladódios estão cortados. Então o pessoal sempre pergunta, quer saber por que eu faço esse corte, porque eu corto a ponta. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aí do motivo de cortar a ponta do cladódio. Então bora lá no vídeo. Então pessoal, para os amigos que nos acompanham aqui, né, no nosso canal, que já estão com a gente, para você que está chegando agora, já quero agradecer. E aí sempre vem aquelas perguntas, né, em relação à adubação, em relação ao manejo que a gente adota aqui. E a pergunta aí da vez, né, é por que eu corto a ponta dos cladódios. Então olha só, aqui vocês podem observar que grande parte dos cladódios estão com ponta cortada, inclusive esse aqui que tem essa fruta aqui da Costa Rica tá com a ponta cortada também. Então o pessoal observa e pergunta. Aqui na ponta desse outro cladódio aqui da variedade Orejona também eu cortei a ponta, aí apareceu aqui o botãozinho. Girando aqui, olha aí pessoal, dando uma giradinha aqui nas pitaias, novamente ponta cortada, aqui ponta cortada, aqui onde está o fruto, essa aqui é o fruto que já está amadurecendo, da orejona, a ponta também está cortada. Então pessoal, tem um motivo, né, para fazer esse corte. Então nada mais é de que uma opção minha, tá? Uma opção minha como produtor de fazer o corte na ponta dos cladódios. Aqui eu tenho mais uma copa de Boreal Red e Palouro do Equador. Vocês podem observar que também grande parte ou a maioria estão aí com a ponta cortada. Aqui ó, eu tenho um botão floral da Boreal Red, ponta cortada com botão, ponta cortada com botão floral. Então pessoal, o motivo de eu fazer essa poda é que eu simplesmente deixo o meu cladódio crescer numa determinada medida, né? E aí eu faço o corte. Porque se eu deixar crescer, o cladódio aí ele vai chegar a 1,5 m, principalmente da Palouro do Equador, que é uma variedade de pitaia que tem cladódios compridos. A exemplo também da variedade AX híbrido, que tem os seus cladódios muito compridos. Então, para eu não ter uma copa desequilibrada com cladódios um maiores que os outros,
um para um lado, outro para o outro, desordenado, né? Eu opto, é uma opção minha, não é uma regra, tá certo, pessoal? Então não é uma regra, não vai ser aplicado para todos. Cada produtor aí adota o seu manejo, como achar melhor. Então aqui para mim, eu opto por fazer o corte de grande parte ou da maioria dos cladóides, porque eu deixo todos em uma só medida. Você pode observar de longe que a gente consegue observar, com exceção desse aqui que está desordenado, que é a Costa Rica. Inclusive ele também está com a ponta cortada. Nesse caso aqui, ó, são 40 centímetros, ó, daqui da ponta até aqui na junção são 40 centímetros, tá certo? Então esse cladódio aí vai virar muda, que daqui a pouco eu já vou cortar ele, selecionar, porque nós já temos aí um lote de mudas encomendado para o amigo Everson, aí que nos acompanha aqui no canal, é nosso amigo lá no TikTok e é nosso cliente também. Então aí já tem uma muda madura no tamanho ideal para enviar. Então, o primeiro motivo é uma opção minha. Eu faço aí por questões de estética mesmo. Eu seleciono os cladóides e corto a ponta de todos eles, né, em uma medida só, porque aí fica bem distribuído os cladóides e a ponta cortada. Outro motivo eu também faço o corte, né, desses cladóides aí, como eu expliquei para vocês aqui, ó, a Boreal Red junto com a Paloura também estão cortados. Quando eu faço o corte na ponta, aqui ó, o meu cladódio, ele automaticamente para de crescer e vai amadurecer. Então, se eu deixar o meu cladódio sem fazer o corte, vocês estão vendo aí, ó, eles estão cortados as pontas todas na mesma medida e automaticamente eles estão todos maduros. A gente consegue observar a tonalidade do verde, né? O verde, o cladódio que está mais novo, ele tem uma coloração de verde mais claro. Já o cladódio maduro, ele tem uma coloração de verde mais intenso. Então, se eu não cortar a ponta, o cladódio pode acontecer como está nesse aqui, ó, crescer demais, desordenado. Então, é uma opção minha cortar a ponta dos cladódios. A segunda opção é para transformar esse cladódio em mudas. Aqui, por exemplo, nessa copa aqui, ó, eu não tenho cladódios com a ponta cortada. Essa aqui é a Pink, tá com a ponta normal. Aqui, Boreal Red, ponta normal, ó, ponta normal, porque o meu intuito aqui não é produzir mudas ainda, e eu quero que ela se estruture mais. Tá muito pequeno ainda, quando ele crescer mais um pouco para cá, aí eu faço o corte. Nesse aqui, ó, eu não fiz o corte, olha lá, vem de lá da base, né? Essa variedade Pink, não cortei. Por quê? Porque chegou aqui, ele parou de crescer. Ele chegou na medida que eu quero, parou de crescer. Se ele continuasse crescendo, o que é que eu ia fazer? Eu ia cortar, porque já chegou na medida que eu quero, tá certo? Então, o porquê que eu faço o corte desses cladóides é porque eu não quero que eles cresçam mais. Então, ele chega num determinado tamanho. Olha, mais um botãozinho floral aqui da Boreal Red. Eles chegam em determinado tamanho e eu faço o corte porque eu não quero que eles cresçam mais. E automaticamente, eu fazendo o corte da ponta, o cladódio todo vai amadurecer. Então ele amadurece mais rápido, né? Então aí, se já for uma planta adulta, ela vai entrar em produção também com esse amadurecimento que foi feito através do corte da ponta, tá certo? Então, respondendo aí aos amigos que sempre perguntam pra gente aí o porquê que a gente faz o corte na ponta dos cladódios, é isso, né? É uma questão pessoal mesmo, tá certo, pessoal? Então é uma questão minha. Eu escolho fazer esse corte na ponta do cladódio para amadurecer mais rápido. E também, se eu quiser transformar o cladódio em uma muda, eu escolho o tamanho que eu quiser. Por exemplo, uma muda de 30 centímetros, eu pego esse daqui, tem 30 centímetros, chegou aqui, eu corto a ponta e deixo ele amadurecer. Quando amadurecer, eu retiro ele e transformo numa nova muda. Se eu quero uma muda de 40, 50 centímetros,
eu também deixo ele crescer no tamanho que eu quero, faço o corte e transformo em uma muda nova para fazer o plantio, para vender para os amigos, tá certo? Então, espero aí ter respondido a dúvida dos amigos que sempre nos fazem essa pergunta aqui no nosso canal, que sempre vê, né, a gente falando de pitaia, e aí o pessoal observa que a ponta, ó, mais uma copa aqui com as pontas todas cortadas, e você pode observar que sempre são cortadas no mesmo tamanho. E olha aqui, pessoal, essa muda aqui, ó, esse cladóide aqui, ele tá ideal no tamanho de uma muda de 35 a 40 centímetros. Então eu vou esperar ele produzir, mas se eu não quiser que ele produza, eu só faço retirar aqui e transformo em uma nova muda de pitaia, tá certo? Então, respondendo aí os amigos, agradecendo também a todo mundo que nos acompanha, muito obrigado. Para você que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acompanhe a gente aqui, lá no YouTube, lá no Instagram, no TikTok, aonde a gente estiver falando de pitaia, tá certo? Então, grande abraço a todo mundo, a gente se encontra no próximo vídeo.